Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco sempre por intermédio dessa santa e poderosa palavra. Irmãos, chegou o final de semana, eu sei que às vezes o coração pesa para quem está passando, atravessando pelo deserto, e acredite, por ficarmos mais sozinhos às vezes e com os nossos próprios pensamentos, é um momento propício para Satanás atacar, principalmente aqui no campo da mente. Apegue-se com o Senhor, sabe? A um passo em falso pode fazer com que nós atrasemos muito e muito mesmo o nosso deserto. Acredite no que eu estou falando. Olha, eu sei que é complicado, mas para o Senhor nada é impossível. Deixa Ele reconstruir a sua história por completo e eu tenho certeza que no final de tudo valerá a pena. Vamos lá? Vamos para a nossa conversa? Vamos para mais uma palavra, para mais um tijolinho nessa construção? Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco. O texto hoje para a nossa breve conversa, para a nossa breve reflexão, encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Hoje eu quero ler do verso 1 em diante. Diz assim: Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que fomos unidos a Cristo Jesus no batismo? Nos unimos a Ele em sua morte. Pois bem, pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver em uma nova vida. Glória a Deus. Creio que muitos anseiam justamente por esse momento de chegada, de final, de travessia de deserto. E Paulo, ele traz aqui para Romanos, e eu gosto de contextualizar a Epístola de Romanos, que era uma igreja atacada pelo falso ensino. E o falso ensino ele traz bastante prejuízo, divisão, inclusive dentro da nossa mente. Satanás agiu assim com Eva, irmãos. Ele colocou uma outra informação na mente dela e ela duvidou daquilo que Deus tinha feito. E alguns falam que o primeiro pecado dela foi justamente ela duvidar da palavra de Deus, para depois ela tocar na fruta. E só foi consumado do momento que tocou, irmãos. E quando nós duvidamos da palavra, entramos num círculo vicioso. Era o que a igreja de Roma passava por estar dividida, por ser princípio, tinha falsos ensinos, perseguição da fé, e Paulo estava tentando combater, escrevendo essa carta. E eu quero contemporalizar, trazer para a nossa vida. Preste atenção nesse primeiro versículo. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Ele faz uma pergunta. E como Romanos 15:4 diz que tudo que foi escrito, logicamente se referindo ao Antigo Testamento, mas é toda a palavra, foi escrito para o nosso ensino, a fim de nós darmos esperança. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, fala que toda a palavra é inspirada por Deus. Pedro também menciona, falando que toda a palavra foi inspirada pelo Espírito Santo. Sabemos que essa pergunta é uma pergunta também que vem de Deus. E eu quero repetir ela. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Paulo está trazendo, logicamente, logo depois de Romanos 5:20, que fala aonde abundou o pecado, superabundou a graça, uma resposta em forma de uma pergunta retórica. E ele mesmo responde, claro que não, logicamente no versículo posterior, a qual eu vou trazer para nós. Porque, irmão, a luta do cristão, ela é para o progresso, irmão. A luta do cristão, ela é para o progresso. E precisamos definir bem isso. O pecado, ele é como se fosse aquilo que eu poderia trazer como um exemplo. Vocês passaram, por exemplo, quando menino, a minha mãe falava assim para mim quando eu estava gritado: menino, não bebe água gelada não, quando estava com a garganta inflamada, porque vai piorar. O pecado é justamente a água gelada, irmão. Batia na mão, né? É aquela coisa proibida. É justamente isso, irmão. Por quê? Deus nos chamou a uma vida de progresso. Deus nos chamou a uma vida, e quando Ele nos chamou, Marcos 1,15, o Senhor Jesus é de fato chegado, o reino de Deus. Arrependam-se e creiam nas boas novas. As boas novas é as promessas, ou seja,
O arrependimento é o ponto de reinício, de restart da nossa vida para uma reconstrução, para algo glorioso que nós viveremos na presença do Senhor. E toda vez que nós pecamos, irmão, tem problema. Tem, lógico. Por quê? Porque nos sujamos novamente. É como se precisássemos tomar banho. É como se estivesse tomando água. É como se nós estivéssemos inflamando a nossa garganta novamente. Por quê? Porque uma força age contra a outra. A santidade de Deus, ela não permite pecado. E Deus quer fazer morada em nós para que nós venhamos a cumprir o nosso propósito. Por isso Paulo fala em Filipenses 1, versículo 6. Tenho convicção de que aquele que começou a boa obra na vida de vocês, ela terminará até a vinda de Cristo Jesus. E essa vinda de Cristo Jesus é relacionada ao dia do Senhor, a um dia de julgamento, a um dia a qual o Senhor vem. Logicamente, de forma escatológica, fala do final dos tempos, irmão, mas fala também para o final de uma promessa, para o cumprimento, porque o Senhor Jesus é a palavra em execução, ele é a palavra encarnada, ele é justamente o sim e o amém para todas as promessas, e ele vem de tempos em tempos cumprir, mas ele precisa achar a casa arrumada, ele entende que nós vamos passar pela receita médica completamente, para que estejamos completamente limpos. Paulo fala, claro que não. Claro que não. Versículo 2. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Não é verdade, irmão? Olha, quando alimentamos um, o outro morre. É justamente isso que ele está falando. Se morreu ali, irmão, não tem como nós ficarmos alimentando. Não tem como eu alimentar o pecado e alimentar a minha santidade. Não tem como eu alimentar a minha santidade e alimentar o meu pecado. E isso é justamente o que vai refletir em nós, porque nós fomos chamados a ser um povo santo. Quando Pedro fala vocês, a primeira característica, o primeiro adjetivo, ele fala para aquela igreja que ele está escrevendo na epístola dele, ele fala assim, vocês são povo santo, nação, geração eleita, nação escolhida pelo dedo de Deus. E eu quero ler esse versículo porque mostra justamente essa progressão, porque tudo que nós precisamos, irmão, é da santidade de Deus. O diabo não pode tocar naquilo que é santo, irmão. Por quê? Porque logicamente ele é mau e Deus, ele é bom, e a santidade de Deus é justamente que nos protege. Agora há um progresso, há algo que está sendo construído, há algo que está sendo feito dentro de nós. E eu gosto de deixar isso bem claro, irmão, para que não venha pesar a mente de ninguém. Por quê? Porque muitas pessoas creem que aceitou Jesus hoje, amanhã já está santo. De fato, irmão, começou, mas há um aperfeiçoamento da santidade. Paulo fala sobre isso nas suas epístolas. Não vou entrar em profundo nisso porque o nosso tempo não permite. Até gostaria de gastar um pouco de tempo nisso, mas deixa para uma outra ocasião. O que eu quero falar é justamente sobre esse progresso. Saímos de um lixo, irmão, para ir para algo totalmente novo. Pedro fala em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15, ele fala, mas agora sejam santos em tudo quanto fizerem. Eu quero repetir, em tudo quanto fizerem, tal como é santo o Senhor que os convidou para serem seus filhos. E que filho, que pai, eu sou pai, que pai que não gosta de ter os seus filhos parecidos com ele? E é justamente isso que ele está trazendo, irmão, o progresso da família. No céu não vai entrar no pecado, no céu não vai entrar problema, irmão, e pecado é problema, é injustiça. A palavra fala no versículo 16, o próprio Senhor disse, sejam santos, pois eu sou santo. E essa é a nossa progressividade, essa é a nossa luta, irmão. Nós, no meio do caminho, precisaremos deixar pessoas, precisaremos deixar lugares que não nos inspiram, porque elas não estão alinhadas no propósito. Irmão, e eu não estou dizendo que talvez lá na frente, eu tenho encontrado muitas pessoas que se assustam ao me ver. Se assustam muito mesmo. Eu até contei uma história de uns irmãos que eu encontrei, de um irmão que eu encontrei trabalhando, e nós íamos para balada junto, para as raves, nós usávamos droga, às vezes nós íamos para a casa de um deles e ficávamos 3, 4 dias sem dar notícia em casa, somente cheirando cocaína ali, tomando o LSD, o êxtase que é chamado, a balinha, o doce, o high,
E nós ficávamos ali o tempo inteiro, irmão. Ali 3, 4 dias ingerindo muita droga. E eu olhei para eles e olhei para mim. Eu vi a bondade do Senhor sobre mim. Eu sempre falo isso e creio que é pertinente. Era para me estar preso ou para me estar morto. E ele praticamente estava andando em morte, em vida, irmão. E tanto que ele levou um susto muito grande. Então nós vamos refletir a santidade do Senhor. Nós fomos chamados para refletir essa santidade. Deseje ser santo, irmão. Deseje ser santo. Irmão, não estou dizendo que não vai pecar, não. Se pecou, acalma o coração, ajoelha no chão e começa de novo. Tenha paciência consigo mesmo. Mas à medida que vai passando, irmão, os erros eles vão se tornando em um espaço de tempo maior. Nós percebemos que conseguimos controlar mais. E outra, percebemos que a presença de Deus em nós impele justamente a graça de Deus que nos capacita a sermos santos. E essa graça capacitadora, ela, sabe, há algumas expressões que Paulo fala, não apagueis o Espírito, ou não entristeceis o Espírito, que nós percebemos quando estamos caminhando no caminho da santidade que acontece, ou seja, nós pecamos, irmão, ficamos muito chateados, às vezes parece uma depressão profunda. Isso é o Espírito Santo trabalhando, irmão, pelo arrependimento, isso é bom, não é ruim não. Agora, o futuro, irmão, é justamente morar num céu onde não há pecado. E no versículo 3 ele fala: ou acaso se esqueceram de que, quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? E Jesus morreu por quê, irmãos? Pelos pecados. Jesus morreu pelos pecados. E eu quero mencionar aqui o batismo. O que é o batismo? É o mergulho justamente em Jesus Cristo. Ele é representado pela descida nas águas. O batismo é a nossa decisão, irmão. Decidimos nos parecer com Jesus Cristo. Decidimos nos ingressar a essa família celeste. Decidimos a parecer como uns poucos, como loucos, andar pela revolução do amor. O amor é a verdadeira revolução. A não se entregar mais, a lutar ferrenhamente contra os maus desejos do nosso coração, para que, como Deus diz, para que vá tudo bem a nós. Então é uma decisão. Se decidimos, irmão, o que acontece? Entramos num processo. E tudo dentro desse processo está sob a mão de Deus e aos cuidados de Jesus Cristo, sendo dirigido pelo Espírito Santo. A Trindade nos acompanha personalizadamente, se eu posso assim falar. Então, elimine todo o plano B. Como Pedro falou, sejam santos em tudo quanto fizerem. Seja santo no seu casamento, seja santo no seu ministério, seja santo na sua família, seja santo no seu trabalho, seja santo quando for passear, seja santo, ou seja, deixa Deus estabelecer um propósito em todas as áreas da sua vida. Meu irmão, e ali é inevitável, verás a glória de Deus, mas para isso nós precisamos eliminar um plano B em todas as coisas, irmão. Isso de fato é morte e vida. Morrer para as nossas vontades e não colocar o plano de Deus, o sonho de Deus nos nossos sonhos. Tem muita gente querendo fazer isso. Os sonhos de Deus são mais altos. Isaías 55, versículo 11 e 12. Porque os meus pensamentos e os meus caminhos são muito mais altos que os vossos. Os meus pensamentos não são como os seus. Os meus caminhos não são como os seus. O Senhor fala. E precisamos entender que o sonho dele é muito maior. Nós somos limitados. Agora você quer viver sem limites, irmão? Sem limites mesmo. Quer viver o impossível? Eu, de tanto pensar alto, já bati a cabeça no teto. E quando eu penso que está chegando o impossível, irmão, meu Deus, vamos lá, aleluia, aleluia, o Cordeiro Santo tem recompensa. Agora, há o processo. E para se manter no processo, precisa eliminar o plano B. Sabe a promessa, irmão? Aquilo que ele te prometeu, Satanás vai se levantar com tudo e com todos para evitar que você chegue lá. Mas saiba que é dele. E Deus permite para quê? Para o aperfeiçoamento do santo. Filipenses 2, versículo 13. Deus opera em nós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Mas o que nós esquecemos muito, irmão, que como o Senhor Jesus diz que ele é o primeiro e o último, ele é o princípio e o fim no livro de Apocalipse, João 14, 6, diz que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu quero repetir, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Agora, paremos para pensar um pouco sobre tudo isso que eu disse agora. Se ele é o princípio, ele é o fim e ele é o caminho, Colossenses 3, versículo 11 diz que Jesus Cristo é tudo em todos. Então ele está em todo momento, independente se ele é ruim ou bom. Independente se estamos experimentando fracasso ou sucesso. Independente da realidade que estejamos atravessando nesse momento, irmão, ele está aí, ele promete não te abandonar e contigo nesse processo. Agora você, até que você venha a eliminar todos os planos B, deixa ele conduzir, nós nos deixemos ele conduzir a tudo que ele tem por nós. E acredite, irmão, vale a pena. Vale a pena passar pelo processo de santificação. Vale a pena ser livre de toda ansiedade, depressão, igual eu, ser livre de toda vertigem, de tudo aquilo que a droga me trouxe, todos aqueles meus muitos pecados que eu tive. Vale a pena, meu irmão, viver uma vida santa. Vale a pena, meu irmão, vislumbrar o futuro. Vale a pena ter momentos de intimidade com Deus e experimentação. Vale a pena. Vale a pena, meu irmão. Eu não estou te falando de algo ruim, não. Deus não é bom? Agora tem gente que acha a santidade de Deus chata. Eu não vou poder fazer aquilo. Irmão, aquilo vai te levar à morte. Elimina a voz do diabo. Misericórdia. Olha, eu sei que o pecado ele é bom. Você acha que eu não gostava de tirar cocaína, irmão? Você acha que eu não gostava? Fumar um baseadinho. Você acha que eu não gostava, irmão? Às vezes você pode estar se sentindo aí, né, um pouco. Como é que ele faz isso numa pregação? Eu gostava, e não tenho medo de falar, não, irmão. Gostava. O problema é o depois, é a colheita. Então começa a plantar a semente do bem. Olha, e quero colocar aí, partir para o final, porque no versículo 4 fala: pois pelo batismo morremos. E eu quero pegar essa primeira parte. Morremos para o nosso ego, irmão. A cruz, ela é necessária. Eu quero repetir isso. A cruz, ela é necessária. Agora, o Senhor Jesus chegou na cruz no princípio ou no final? Ele foi glorificado 3 dias depois de morrer. E aí precisamos entender. A palavra fala em Hebreus capítulo 5, versículo 8, que ele aprendeu a obedecer por meio do seu sofrimento. Então, o nosso sofrimento em Deus, por meio da santificação, tem processo. Tem propósito. Então a cruz ela se faz totalmente necessária nesse processo. A cruz ela fala de algo que vem para um bem coletivo. Aquilo que nós queremos é egoísta, irmão, e fala só daquilo que nós queremos. Então a cruz ela se faz totalmente necessária. Totalmente necessária. Na cruz que nós morremos para nós mesmos. É carregando a nossa cruz que nós aprendemos a negar a nossa vontade e, carregamos a vontade de Deus. E começamos a fazer a vontade de Deus. Seja feita em mim o teu querer, Senhor. Confia no Pai, confia no Mestre. Olha o que ele diz em Lucas 9, 23. Então ele disse a todos: aquele que quiser me seguir, quem quiser, é a decisão, batismo, deve pôr de lado seus próprios desejos e carregar sua cruz a cada dia, um passo de cada vez, pouco a pouco. Um dia de cada vez, irmão. Tenha paciência consigo. Jesus teve 3 vezes que ele caiu e uma das vezes ele precisou da ajuda de Simão Cirineu para carregar um tempo. Mas ele chegou lá. E você vai chegar. Eu quero declarar profeticamente que Deus vai te levar até o final, que a obra que ele começou. E se a cruz pesada for, ele vai mandar Simão, Sirineus, ele vai mandar pessoas levar os fardos. A Gálatas 6:2 diz que nós devemos levar os fardos uns dos outros. E eu estou aqui com você para isso, meu irmão, diariamente, um dia de cada vez. E ele fala: e me acompanhar. Quer acompanhar? Tem glória. E o final é esse, que Paulo fala: e assim como ele foi, pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. Tem um período de escuridão. O sepultamento fala da caverna, do período do escuro que não enxergamos nada, mas nesse momento a nossa fé está sendo desenvolvida. Maturidade espiritual, ninguém amadurece sorrindo. E aí nós percebemos que vamos viver o impossível, por quê? É nesse momento que Deus está pertinho, meu irmão.
Ele está perto dos que estão de coração, ele perto está daqueles que estão com o coração quebrantado. Deserto, lágrimas, mas é semente. Olha, e o que eu vou colher, Alisson? E assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Tudo novo se fez. Quando o amor desce na terra, tudo novo se fez. Quando o amor invade a terra, tudo novo se fez. Aquilo que era já não é mais. Aquilo que foi fica para trás. Aquilo que, sabe, era tristeza agora se converteu em alegria. Aquilo que era morte agora se tornou vida. Aleluia. Irmão, e eu quero declarar, para aqui terminar, que depois da glória, sabe, olha, passar pelo momento de sofrimento é inevitável. E Romanos 8, versículo 18, diz que os sofrimentos, ele fala que os leves e momentâneos sofrimentos que agora nós passamos não há onde se comparar com a glória que em nós há de se manifesta. Mas saiba que depois dessa glória manifestada, a sua vida jamais será a mesma. E você já experimentou um pouquinho, eu tenho certeza, experimentou um pouquinho, minha irmã. Então tudo que você está passando, sabe, saiba que haverá glória no final. E Ageu 2:9 diz que a glória da segunda casa será infinitamente maior do que a glória da primeira. E assim como uma casa é construída por etapas, a promessa passa pelo processo. Vai acontecer. Fica tranquilo que o Senhor está te conduzindo até lá. E no final de tudo, aquilo que te levou a buscá-lo, sabe, o querer, sabe, será um bolo da cereja, será a cereja do bolo, irmão. Você verá que tudo que está acontecendo ao redor vai ser muito melhor. Felicidade e vida em plenitude. E ele tem aquela recompensa. O desejo do teu coração está na mão do Cordeiro. Ele tem uma recompensa pelo teu sacrifício. Que Deus abençoe os irmãos. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.